A gente tem falado aqui diariamente no jornalismo da Record Brasília sobre ações do governo voltadas aos moradores em situação de rua. Taguatinga deve receber hoje mais uma dessas ações, a gente vai para lá ao vivo. Vem cá, falar com a Maíra Guedes, a gente vai entender o que está acontecendo lá. O que o governo pretende fazer hoje aí em Taguatinga, Neila, hoje a ação é aqui em Taguatinga, foi uma ação que já passou pelo plano piloto. Essas pessoas que vivem em situação de rua, elas são convidadas a serem retiradas, a saírem daqui do local, e há uma operação envolvendo vários órgãos. Dessa vez vai ser realizada aqui em Taguatinga, nesse ponto onde nós estamos. O Hernando está aqui até mostrando ao fundo pra gente, veja só, alguns barracos, estruturas que foram montadas já há algum tempo nessa área aqui de Taguatinga. E a operação começa daqui a pouquinho. A gente vai ter mais detalhes a respeito dessa ação com o administrador de Taguatinga, que está aqui com a gente, Renato Andrade. Administrador, obrigada pela sua participação e por trazer esses esclarecimentos, né? Agora, vocês fizeram um levantamento, né, para saber quantas pessoas vivem aqui em situação de rua nessa região e já tem ideia, mais ou menos, de quantas serão convidadas a sair do local. É isso, o governo, com seus vários órgãos liderados pelas sedes, fez a avaliação anteriormente para que possa saber os detalhes sobre essas famílias, de onde elas são, do que elas precisam e se elas querem de fato permanecer aqui ou voltar para os seus estados de origem, ou se querem trabalhar, ou se precisam de alguns benefícios do governo. E já foi feito anteriormente essa averiguação. O senhor até comentou, essas pessoas elas vão optar se querem continuar ou não. Isso porque a retirada, na verdade não é uma retirada, né? É um convite. Elas não são obrigadas a saírem daqui. Não, na realidade o que o governo está querendo fazer é garantir o direito das pessoas para que elas tenham dignidade de uma moradia, de um trabalho. Não é a desocupação do espaço público, mas é o direito garantido às pessoas que aqui estão, para que elas tenham o direito de voltar para sua casa, de trabalhar ou não. Agora, caso elas serão convidadas a sair, caso elas não queiram sair, o governo não vai forçar, de jeito nenhum. Vai ser recolhido apenas os pertences delas, levados ao DF legal, vai ficar lá à disposição deles para recolher quando eles precisarem e quiserem. Essas pessoas, como o senhor mencionou, na situação específica aqui de Taguatinga, a maioria delas tem residência fixa? A grande maioria tem residência fixa, elas chegam aqui às quintas-feiras, vão embora às segundas-feiras, vêm apenas para buscar alimento, buscar dinheiro, para de alguma outra forma gastar no seu dia a dia. Não são, a grande maioria não são aqui de Taguatinga, não é sequer do Distrito Federal. Então o que o governo está querendo é convidando-as a voltar para os seus estados, mas não vão obrigá-las. Caso essas pessoas aceitem serem acolhidas, o que vai ser oferecido para elas? Tanto os benefícios do governo federal, do GDF, é claro, se estiverem de acordo com aquilo que a legislação exige. O Renova DF vai oferecer qualificação para essas pessoas, caso elas queiram trabalhar, oferecendo um salário mínimo por mês. Então essa é a entrega do governo, dá dignidade à pessoa, dá dignidade àqueles que querem viver bem e ao mesmo tempo fazer com que a população do Distrito Federal como um todo se sente segura, porque algumas dessas pessoas não são simplesmente moradores de situação de rua, mas algumas que usam até mesmo esse espaço para a prática de alguns delitos e crimes. Perfeito. Agora a gente está falando de oportunidades que serão oferecidos, programas, e aquelas pessoas que não têm residência fixa, que estão aqui, que não têm para onde ir. Bem, o governo oferece as casas de abrigo, está estudando a possibilidade de oferecer, inclusive, um pernoite para essas pessoas, para que elas não durmam na rua durante a noite, para evitar alguma doença, alguma situação nesse sentido. Mas o governo está vendo o ser humano, a pessoa como um todo, oferecendo não apenas ela sair da rua, mas emprego, oferecendo educação, saúde. É o ser humano completo que o governo está querendo olhar com essa visão diferenciada. Quantas pessoas estão nessa situação aqui, pelo levantamento que vocês fizeram? Bem, nesse local são 11 barracas, se não aumentou nenhuma de domingo para cá, e cerca de 40 pessoas que estão hoje morando aqui nesse espaço. Perfeito. Administrador, obrigada pela entrevista. Lembrando, viu, Neila, esse é o levantamento aqui de Taguatinga, porém foi feito um levantamento que no Distrito Federal existem cerca de 3.000 pessoas que vivem em situação de rua.